Oficialmente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa última orientação pré-apresentação de TCC. Ai, que orgulho! Essas carinhas desesperadas me enchem de orgulho. Chegou ao fim esse primeiro passo do ciclo de formação de vocês. Eu fico muito orgulhoso de ter feito parte dos 4 anos de formação de vocês. Eu acho que nesses 4 anos a gente só ficou um semestre sem ter aula juntos, né? Mas sempre estávamos nos vendo lá na universidade. E hoje eu vou passar para vocês algumas dicas, algumas coisas importantes sobre a finalização do trabalho de curso de vocês. Vocês já fizeram 2 entregas, aliás, 3 entregas, desculpa, para os tutores, que já corrigiram os trabalhos de vocês, e agora chegou a última etapa, que é a apresentação. Essa última etapa ela é dividida em 2 blocos. Um deles vocês têm que preencher lá no AVA, que é enviar o trabalho de vocês até segunda-feira, pelo amor de Deus, ai meu coração, até segunda-feira agora, dia 15, o trabalho pronto em PDF, com a ficha de aprovação, com o nome das pessoas que estarão na banca, tudo preenchidinho. E a segunda parte, que é a parte mais celebração que a gente pode ter, a apresentação. Bom, vamos falar de calendário. A apresentação de vocês foi escalada para o dia 18 de junho, quinta-feira que vem. Então, vocês têm aí uma semana para estruturar a apresentação. Eu fiz um informativo para vocês e mandei para vocês com as escalas de horário. E aí eu já peço 1000 desculpas. A gente teve que colocar o trabalho de vocês na pré-aula, porque os nossos dias estão extremamente encavalados. Como eu assisto todas as apresentações de curso de TCC, acabamos tendo apresentações das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite todos os dias. Então, como a turma de vocês é uma turma reduzida, a gente colocou vocês na pré-aula, até para vocês também poderem participar das outras apresentações, que não seria justo vocês estarem apresentando e os colegas de outros cursos que vocês gostam, de biomedicina, de farmácia, estarem apresentando no mesmo horário. Então, no dia 18, apresenta biomedicina antes de vocês, às 5 horas da tarde. Vocês começam a apresentação às 18 e emenda com farmácia às 19. Tá? Então, vai ser bem uma escalinha, mas tá tudo bonitinho, tá tudo certinho. Bom, vamos lá. Efetivamente, galera, deixa eu passar para vocês algumas coisas aqui. Deixa eu migrar lá para o nosso AVA. Bom, aqui no AVA, eu já consigo ver que todo mundo fez o lançamento. Eu já baixei o trabalho de todos vocês para ter uma cópia aqui para eu enviar para os avaliadores. Quase todo mundo já foi avaliado. A Glau já foi, a Adri já foi e o Vitão já foi avaliado. Só falta a Shirley receber a nota do tutor, mas eu acredito que ele já mande essa nota até sexta-feira, tá, Shirley? Porque na segunda, vocês precisam postar aqui, ó, a atividade de defesa. E o que é essa atividade de defesa que vocês postam nesse ícone? A atividade de defesa é o seu trabalho de atividade 3 passado para PDF. Só isso. Vejam que aqui, quando a gente olha as atividades 3 de vocês, de quem já teve correção, o Francisco, ele fez alguns apontamentos em alguns trabalhos. Então, ó, fiz a correção e alguns comentários. Se vocês puderem fazer essas correções e depois passar em PDF, ótimo. Só que vocês só têm até segunda para passar em PDF, hein, gente? Por favor, não deixem de passar em PDF. Por quê? Se vocês não passarem e postarem até segunda, vocês são impedidos de apresentar o trabalho e reprovam. Porque a apresentação ela é obrigatória e para liberar o ícone que nós temos para digitar as notas, nós precisamos do PDF de vocês, que vai diretamente para a biblioteca. Tá? Heitor, eu já postei o PDF, mas ele ainda não me respondeu a respeito. Ele não responde. Ah, não? Não. Tá. Se você já postou, beleza. Não, porque esse PDF ele não vai para ele. Esse PDF faz o ícone da sua apresentação ficar ativo, o ícone da sua nota ficar ativo, e esse PDF vai direto para a biblioteca, para eles ativarem na biblioteca da universidade, porque aí outros alunos conseguem acessar. O trabalho de vocês ele fica disponível na biblioteca virtual da universidade.
Qualquer aluno do Brasil consegue acessar, ou do mundo, né, que consiga entrar no nosso site da Biblioteca Virtual. Tá. Bom, primeira coisa, parabéns. Todos vocês tiveram ótimas notas até o momento, foram pouquíssimos descontos, então isso é muito válido. Mas vamos falar da apresentação. Eu fiz para vocês 2 comunicados. O primeiro comunicado foi esse aqui, do informativo de defesa. Nesse comunicado, eu coloco para vocês alguns aspectos importantes para prestarem atenção sobre a apresentação do trabalho. Bom, primeira coisa, a apresentação ela vai seguir na forma de banner, como nós estávamos já falando desde as aulas presenciais, e por conta da pandemia, nós não vamos conseguir fazer o mini congresso com todos os alunos juntos, então utilizaremos uma plataforma online, que é a plataforma Teams que a gente está utilizando agora. A gente vai seguir as mesmas orientações de todos os congressos para apresentação. Então, quando você vai para um congresso para a apresentação de banner, você tem 10 minutos para apresentar o trabalho. E o que é essa apresentação? Essa apresentação, eu quero que vocês encarem que eu, a Cleide e a Alessandra, que somos parte dos professores avaliadores, mas juntamente, quem vai estar presente? Professora Mariana, professora Dani. Eu quero que vocês encarem essa apresentação como se a gente estivesse tomando um chá na casa de vocês, na mesa da cozinha. Ai, 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 ai. Eu não quero que vocês se preocupem em fazer uma apresentação cheia de frico-frico. Não, gente, é linguagem simples. A apresentação, eu quero ver de vocês o pesquisador por trás da pessoa e a pessoa por trás do pesquisador. Lá no trabalho escrito, que eu já mandei para todos os avaliadores, nós vemos o pesquisador que há em vocês. Isso é fato. Só que lá são palavras, é uma coisa fria. Não são vocês contando do trabalho. Então pensa que vocês estão contando do trabalho de vocês nessa apresentação de 10 minutos para o melhor amigo, para a mãe, para o marido, para os filhos. Pensa que vocês estão contando realmente o trabalho. E aí, em 10 minutos, passe o melhor do seu trabalho. Não se preocupe com uma estrutura de, eu tenho que falar a introdução, eu tenho que falar o objetivo, eu tenho que falar os métodos. Não, isso a gente já leu e o banner de vocês já vai estar dividido. Então, não dividam a fala de vocês. Contem pra gente. Se eu chegasse e perguntasse para vocês lá nos corredores da universidade, Shirley, me fala um pouco aí do seu trabalho. E aí você falaria numa boa do trabalho. É isso que é a apresentação do banner. Eu quero que vocês encantem a gente pelo que vocês conhecem do trabalho. Coloquem a parte coração mesmo para fora, sabe? O que é mais importante aqui. Então, vocês têm 10 minutos para se apresentar. A banca examinadora tem 5 minutos para fazer comentários e pergunta. Nós delimitamos somente uma pergunta por trabalho. Então, vocês podem responder no máximo uma pergunta, até por conta do tempo estipulado. Eu já adianto que eu não farei perguntas, porque eu acompanhei o desenvolver do trabalho de vocês. Mas os avaliadores poderão fazer perguntas, tá? Bom, lembrem-se que existe horário pré-definido para apresentação e dia pré-definido. Isso não muda. A defesa do TCC, ela é obrigatória, seguindo os padrões do Ministério da Educação e também os padrões do CRBio. Então, a gente precisa defender o TCC. Os banners prontos, vocês precisam enviar para mim com pelo menos 3 horas de antecedência da apresentação de vocês, para eu poder projetar o banner de vocês aqui na plataforma Teams. Quem vai fazer a projeção sou eu. Por quê? Eu sei que muitas pessoas podem usar no dia o celular ou vão ter um sinal da internet que não vai estar muito legal. Então, para evitar qualquer tipo de problema, me mandem o banner e eu faço a projeção para vocês. Vocês podem me mandar o banner aqui pelo e-mail, prof.heitorborali@gmail.com, ou pelo meu WhatsApp, que todos vocês têm, que eu acho que fica até mais fácil de vocês me mandarem o banner pelo WhatsApp. Mas vocês não precisam me mandar o banner só no dia da apresentação, não, tá? Vocês podem me mandar o banner antes, e eu peço que vocês me mandem antes, para eu fazer alguma correção ou algum ajuste, se for preciso. Bom, recomendações importantes para o dia da apresentação. Esteja tranquilo,
Tenha um copo de água perto de você. Chegue na sala de apresentação pelo menos 10 minutos antes da apresentação do seu trabalho. Lembre-se que você terá 3 professores que avaliarão oficialmente o trabalho. Estarei eu, a professora Alessandra e a professora Cleide como avaliadores oficiais. Mas eu convidei também a professora Dani para estar presente, avaliando alguns trabalhos. Por exemplo, a Shirley, a Adri queriam muito que a Dani avaliasse o trabalho. A professora Mariana, que foi orientadora do Vitor, então ela vai estar presente também. Para que você apresente o seu trabalho, você precisa ter tirado pelo menos 2.000 pontos entre as atividades 1, 2 e 3 do AVA e ter postado a sua atividade de defesa em PDF até o dia 15. Ah, professora, eu já tirei 2.000 pontos, mas deu dia 15, eu não postei atividade de defesa. Se você não postar atividade de defesa em PDF, você é impedido de apresentar, porque não é liberado o campo para sua nota, e aí você reprova no TCC. Então, não deixem de postar o PDF. Lá no trabalho de vocês, no modelo, vocês têm essa folhinha aqui, ó, que é a folha de aprovação, tá vendo? Onde tem a banca examinadora, cidade, mês e ano da apresentação. Então, aqui você vai substituir pelo nome dos professores, o mesmo que estão lá no informativo. Então, professora mestra Alessandra Furtado Nicoletti, professor mestre Heitor Luiz Borali, professor especialista Cleide Leck. Cidade, Santo André. Dia, 18. Mês, junho. Ano, 2020. 4 anos depois de nós termos conversado a primeira vez. Ai, Heitor, oi, amor. tenho uma dúvida. Esse meu campo ele já está preenchido e, na realidade, como eu não sabia que a Cleide, eu fiquei sabendo agora, acho que foi semana passada, até que eu perguntei para você e tudo mais. Aí você colocou eu coloquei a Dani. E aí? Sem problemas. Porque a Pode Dani, ela manter vai a estar Dani? na sua apresentação. A Dani, ela vai estar na sua apresentação porque eu já tinha até conversado com ela. Quando você conversou com ela, ela veio me falar. Então, sem problema nenhum. Até porque para a parte de saúde do seu trabalho, eu acho bem legal a Dani estar presente. Desculpa, não entendi. Pela parte de saúde que o seu trabalho traz, eu acho bem legal a presença da Dani. Sim, sim. Mas então tá bom. Então não precisa alterar, né? Não precisa. Então tá ótimo. Obrigada. A mesma coisa o Vitor, que ele vai colocar, por exemplo, o meu nome, o nome da Lê e o nome da Mari, que foi orientadora do trabalho dele. Bom, preenchida a folhinha, postado o PDF, chega o dia da apresentação. Vejam que a gente tem uma tabelinha das escalas de apresentação. Então, a gente seguiu ordem alfabética. A primeira a apresentar é a Adri, começando 18 horas. Depois, 18h15, a Gláucia. 18h30, a Shirley. 18h45, o Vitor. E a apresentação valem 4.000 pontos. E esses 4.000 pontos serão administrados dentro dessa tabelinha que eu estou mostrando para vocês. 400 pontos é pela presença nas orientações que nós tivemos. Então, tivemos 4 orientações, quem veio nas 4 já tem 400 pontos, quem veio em 2 tem 200, quem não veio em nenhuma não tem ponto nenhum. Aí nós temos pontos para o banner, para a estrutura do banner. O que é importante vocês analisarem no banner? O banner ele tem que estar estrutural e visualmente organizado, por isso que ele tem um padrão. A gente segue o padrão do banner para ele ter uma organização visual bacana, tá? Outra coisa que a gente leva em consideração, conteúdo técnico. As informações que vocês escolheram para colocar no banner. Não podem ser informações quaisquer, tem que ser informações relativas ao trabalho de vocês. Nós precisamos ler o banner e o banner precisa estar compreensível. Eu preciso ler o banner e entender o trabalho. Então, são 400 pontos para a organização visual, 500 pontos para o conteúdo e 400 pontos por eu entender o trabalho lendo o banner. Então, o banner tem que ter um começo, um meio e um fim. E aí, a parte que pesa mais na pontuação dos 4.000 pontos é a apresentação oral.
Então, você tem que demonstrar na sua fala que você conhece o seu trabalho. E pelo amor de Deus, gente, vocês são mais conhecedores do que qualquer pessoa que estará assistindo o trabalho de vocês e do que qualquer professor. Vocês se debruçaram durante um ano inteiro em um único tema, sem descansar com relação a esse tema, lendo coisas atuais sobre o tema. Então, relaxem, pelo amor de Deus. Vocês sabem o tema de vocês. É só vocês demonstrarem esse conhecimento de maneira descontraída. Fecha o olho e pensa que a gente está tomando chá na sua casa e aí você vai contar o seu trabalho para a gente. São 700 pontos pela demonstração do conhecimento que você tem sobre o tema, 400 pontos na clareza das informações e na linguagem. Por isso que eu falei para vocês usarem uma linguagem simples, fácil de entender. Até porque esse convite do TCC eu já disparei para todos os coordenadores, para todos os cursos. Então pode ser que existam pessoas que não são da biologia assistindo o seu trabalho. Vão ter amigos de vocês, podem ter familiares. Então é legal ter uma linguagem simples para apresentação. São 400 pontos pela linguagem. 500 pontos para sua organização oral. Ou seja, você precisa se expressar de uma forma em que a gente entenda o seu trabalho e que tenha um começo, um meio e um fim na sua fala. Eu preciso entender o seu trabalho como um todo no momento da apresentação. Depois, nós temos a última pontuação pela articulação frente às perguntas dos avaliadores. São 700 pontos. E eu já adianto para vocês que geralmente as perguntas não são técnicas, tá? Geralmente as perguntas, elas são muito mais de caráter pessoal, do que você espera para o seu futuro profissional, como você enxerga a temática do seu trabalho na atualidade. Desses aspectos gerais são as perguntas. Então podem acalmar esse coraçãozinho, porque ninguém vai fazer perguntas do arco da velha, porque ninguém está aqui para pegar vocês. O momento da apresentação do TCC é um momento para a gente exaltar a formação de vocês e compartilhar com vocês, mesmo que à distância, essa vitória que é fazer o TCC. Então, embora as perguntas elas podem deixar vocês com medo, mas eu acho que vocês assistiram bastante TCC já nos últimos anos, né? Vocês não viram nenhuma pergunta extremamente técnica que fugisse do trabalho. Nossa, eu vou fazer uma pergunta para quebrar o aluno no meio. Não, para com isso. A gente não é assim. Não vai ser agora à distância que a gente vai fazer isso, certo? Então, acalmem-se. Vocês apresentam um trabalho muito bem. Vocês já palestraram, a Adri, por exemplo. A Shirley fala super bem em público. O Vitão nem se fala. A Glaucia apresentando o trabalho é exímia. Então, gente, é mais um trabalho. Uma coisa que é importante, né? Vocês vão apresentar o trabalho de vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mediar essa apresentação, fechando todos os áudios de todo mundo, só deixando de vocês aberto, para que vocês falem sem nenhuma interferência. Se vocês não se sentirem à vontade em abrir a câmera, não tem problema, pode deixar a câmera fechada. Então, se você sentir vergonha com a câmera aberta, sem problema nenhum, deixa a câmera fechada e fala, tá? Mas se você quiser deixar a sua câmera aberta para a gente ver o seu rostinho, pode deixar aberta, não tem problema. Meus filhos aumentados. Mas aí a gente prende para trás, ó, faz aquele coque samurai e já era. Ou põe um chapéu. Um chapéuzinho. Pega uma panela da cozinha. Heitor, eu queria saber assim, por exemplo, como que a gente inicia? A gente já inicia falando sobre o nosso trabalho, ou a gente pode iniciar com agradecimento, agradecendo a todos os membros da banca. Como que a gente se porta para iniciar? Muito legal você começar agradecendo as pessoas que estão presentes. Sim. Então, oi gente, boa noite, eu sou a Adriana. Primeiramente, obrigado pela presença de todos que estão aqui assistindo o meu trabalho. Eu vou falar sobre a Ararazu, balalalala. A Ararazu, patati patatá, e a palmeira, licuri, guaraná com rolha. E aí engata e vai. Você já decorou meu trabalho, né? De tanto que eu te infernizei a vida, você sabe tudo sobre ele. Como você foi a primeira que me mandou o banner na semana passada, eu usei o seu banner em todas as aulas que eu dei esses dias de orientação de TCC como exemplo. Então eu li o seu trabalho 200 vezes. Que ótimo! Pessoal, então, ó, existe essa sequência de apresentação, de horários. Então, assim, vou pedir para vocês estarem preferencialmente 10 minutos antes do seu horário, mas, claro, ficar para assistir a apresentação dos colegas. Eu acho super bom isso.
Então, se vocês quiserem acessar a sala, por exemplo, 5 horas da tarde, já vai ter gente na sala apresentando TCC, na mesma sala de vocês. Um outro material que eu mandei para vocês, deixa eu colocar aqui, é o convite oficial, que tem o horário de vocês, o dia, o título do trabalho, o nome de vocês, que ainda está como graduando e graduanda, mas depois da quinta-feira que vem vai estar como biólogo e bióloga, e o link da sala de defesa. É esse link que vocês vão utilizar para acessar a sala e que os convidados de vocês vão utilizar para acessar a sala, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do banner agora. Eu mandei para vocês, há um tempinho atrás, o modelo de banner, que foi esse aqui. Pessoal, esse modelo de banner, ele já está calibrado para as apresentações aqui no Microsoft Teams. Então, eu coloquei os tipos de letra, o tamanho da letra, ideais para projeção. O que você vai fazer é simplesmente selecionar o texto que você quer modificar e você modificar. Então, por exemplo, título, patati, patata. Substituir. Autoria e orientação. Você vai colocar o seu sobrenome. Então, por exemplo, Silva, vírgula, sei lá, você se chama André Silva, ponto e vírgula, sobrenome do orientador e siglas iniciais do orientador. Por exemplo, vou colocar o meu, Borali, vírgula, H.L. Tem mais um orientador, sei lá, a professora Mariana, que orientou o Vitor, por exemplo. Rocha, vírgula, Mariana Melo. Professor, eu posso colocar o tutor? Eu acho que os tutores deveriam ser os primeiros orientadores aqui. O papel que o Francisco teve durante esse 1 ano com vocês, ele acompanhou o trabalho de vocês de perto. Então, acho que é uma honra ter o nome dele aqui, por exemplo. É Júnior, né? É Júnior, isso que eu ia perguntar. Como coloca? Júnior. Caires Júnior, na verdade. Caires Júnior, coloca? Júnior, vírgula, F. Eu acho que tem que apresentar aqui o nome do tutor, sim. O tutor fez parte da formação de vocês. Ele não é um professor que vocês conheceram fisicamente, mas ele dá um show nas explicações e na revisão do trabalho. A gente sabe que isso não é fácil. Então tem que ir, sim, o nome do tutor aqui no banner, tá? E aí vem, deixa eu aumentar aqui a visualização. Aí eu coloquei aqui, ó, Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial Santo André, curso de... É só tirar aqui e substituir por Ciências Biológicas. A mesma coisa que vocês estão fazendo aqui, vocês vão fazer nas caixas de texto. Então, vocês vão selecionar aqui, insira o seu texto aqui, e vão digitar o texto de vocês. Mas a minha introdução vai ficar um pouco maior do que essa caixa de texto. Não tem problema. Arrasta essa caixa de texto aqui para baixo, puxa essa daqui também, deixa um espaço maior para a introdução, não tem problema nenhum. Eu não tenho imagem, eu não tenho gráfico, eu não tenho tabela nenhuma no meu trabalho. Posso excluir essa parte? Pode, não tem problema, você pode fazer um banner só com texto. Mas se você não colocou imagem nenhuma no seu trabalho e tem alguma imagem que você queira pôr, pode acrescentar aqui, não tem problema nenhum, para ilustrar mesmo. Não tem, Heitor, pode colocar? Pode colocar, até porque o banner ele dá um alívio visual muito grande quando ele tem imagem. É bem diferente do que a gente olhar um banner totalmente escrito, né? O banner que tem pelo menos uma imagem, o seu, por exemplo, Shirley, você poderia colocar aquela imagem do extrato de canabidiol, sabe aquele frasquinho com o extrato e a folhinha? Fica super charmoso. Ou alguma tabela sobre o uso do canabidiol nos países. Sim. Na realidade, também as patologias, o que cobre, né? Cada componente, né? Dá para vocês mexerem aqui nesse modelo, é só vocês não alterarem o padrão de cor, o símbolo da universidade, o tamanho das letras, que está tudo aqui.
Beleza. Preencheu, vocês têm aqui referências. A referência, vocês vão escolher no máximo, aliás, no mínimo, 3 referências que foram as mais importantes para o seu trabalho e vai acrescentar aqui. Só que você não vai acrescentar a referência completa, você vai acrescentar de forma abreviada. O autor, o título do trabalho e o ano. Somente isso. No banner não precisa ter a referência completa, tá bom? Bom, a gente trabalha efetivamente aqui no banner. Depois que ele vai ficar pronto, vocês podem me mandar esse banner que eu olho para vocês, eu arrumo o que precisa arrumar, para que vocês fiquem tranquilos. Deixa eu mostrar um aqui para vocês. Não vou mostrar o da Dri, que da Dri eu mostrei para a farmácia, para biomedicina. Deixa eu mostrar Eles um aqui da... conheceram? Oi? Eles conheceram? Conheceram, o pessoal da biomedicina falou, é a menina da coruja, né? Falei, é a menina da coruja. Deixa eu pegar aqui um trabalho para vocês verem. Pegar o do Arthur da biomedicina. Ele me mandou o trabalho hoje, eu já revisei para ele. E ficou assim, ó. Espera aí que tá chegando aí para vocês. Tá pensando. Que aí vocês têm uma ideia de como ele fica na tela. Ó. Ai, que lindo! Então é assim que vai ficar a apresentação de vocês. Vocês estão vendo que a gente consegue ler bonitinho? Sim. A imagem, ela traz para a gente um conforto visual. E olha a referência, como eu falei, ó. É só o nome do autor, o título e o ano, sem mais nada, bem ampliadinho. Meu, não tá saindo esse negócio aqui pra eu ver. Ai, saiu. Ah, legal. Então fica assim, fica bem abreviado. E aí, pessoal, Printei a tela. algumas coisas importantes, ó. A introdução, vocês vão utilizar, claro, a introdução que vocês escreveram. Então, vocês podem pegar 2, 3 parágrafos da introdução de vocês, aqueles que representam mais o trabalho, e colocar aqui. O objetivo é o objetivo geral. Métodos, vocês têm pronto lá do TCC1. É só vocês jogarem aqui e lembrar, desculpa, e lembrar que vocês precisam alterar o tempo verbal, né? Porque lá no TCC1 estava em futuro e aqui vai ficar para o passado. Certo? Resultados e discussão é um apanhado do trabalho de vocês. Eu acho que esse apanhado vocês encontram melhor nas considerações finais do trabalho de vocês. E a conclusão é o fechamento. Então ele fica mais ou menos assim. Fica super simpático. Tem outros, ó, deixa eu mostrar um da farmácia para vocês verem. E é legal que fica com essa carinha de padrão, porque fica bem mais harmônico, né? Ai, eu não queria colocar nas minhas imagens aquele monte de legenda, sabe? Porque olha como fica bonitinho sem a legenda. Mas a sua imagem eu acho que precisa, viu, Dri? É, eu sei. Para matar a sua curiosidade. Ó, a gente vai ver um da farmácia que ficou super bonito também. Tá abrindo aí. Que aí vocês veem que independente, Que lindo! o curso que pode ir. E o que que o André fez aqui? Ele mudou a imagem de lugar, tá vendo? Não tem problema vocês mudarem a imagem de lugar. Não! Nenhum. Então, se você achar que a imagem fica melhor aqui, tudo bem colocar aqui. Se a imagem fica melhor aqui, só não pode vir depois da referência. E a referência aqui do André ele ficou um pouquinho maior, porque são 2 referências técnicas, né? Então, o título dela já é gigantesco. E ele achou por bem ficar assim. E ficou super bacana. Ficou lindo. Então, a gente segue as cores da universidade, de todo o grupo que administra a universidade, tá? Então, por isso que tem esse padrão. E esse banner, ele fica pronto para vocês apresentarem depois em qualquer congresso, pessoal. Vocês podem levar depois esse banner impresso para qualquer congresso que vocês quiserem. E o nosso congresso online pela Universidade de Anhanguera, a gente pode usar ele para apresentar também? Pode utilizar ele para apresentar também. Tá. Não tem problema. Ele pode ficar ali de fundo enquanto você está falando, não tem problema nenhum. Tá. E ó o seu, Dri. Ai, meu Deus. Ai, que lindo!
Ficou ótimo também. Agora, se você quiser mudar alguma coisa, por exemplo, a imagem, se você quiser, você consegue ampliar a imagem e tirar a legenda. Mas aí eu acho que fica ruim ficar sem legenda, porque quando a pessoa lê o banner, ela vai ver aqui A, B, C e D e não vai saber o que é. É. Mas ele vai ficar assim. E também não dá para colocar essa imagem em outro lugar, né? Não. Porque tá tudo cheio. É porque tem uma bagagem de informação enorme aqui, né? Tem. E eu queria colocar mais, mas não coube. Tinha muita coisa importante para colocar, mas que ficou de fora. E aí a gente vai ter que falar mesmo. Nesses 10 minutinhos, aproveitar o tempo falando desse bate-papo que a gente vai ter, porque vai ser um bate-papo, né? É porque são só 10 minutos, pessoal. Quando a gente fala em congressos que vocês estão levando banner, o avaliador, que geralmente é um avaliador só, ele passa pelo banner de vocês. Então, por exemplo, no último congresso que eu fui com os alunos da universidade, que foi o Nacional de Biologia, nós ficamos, acho que umas 5 horas em pé do lado do banner, e aí os avaliadores iam passando. Você nunca sabia se era o seu ou se não era. Aí quando chegava o cara e parava na sua frente, prazer, eu sou o seu avaliador. Aí você falava, beleza. E aí as outras pessoas iam passando, se elas tivessem pergunta, elas chegariam para você e falavam, gostei do seu trabalho, e aí e tal. E aí você começaria a bater o papo, entendeu? Mas o avaliador é 10 minutinhos que ele fica ali, espera para você apresentar o trabalho e acabou. Então é assim em todo o congresso. Por isso que a gente também pensou em fazer um sistema de banner e a gente iria unir todos os cursos num grande evento lá nos corredores da universidade para vocês também aprenderem a se portar nesses congressos. Então a gente une ciências biológicas, biomedicina, farmácia, nutrição, educação física e fisioterapia, pegando aquele corredor da alça, do bloco B e do bloco C inteiro, inclusive a parte aberta, para apresentar os banners. Mas a pandemia está fazendo a gente apresentar os banners assim. Mas é lindo. Exatamente do jeito que vocês estão vendo aí na tela, é o jeito que ele ficaria impresso. E a gente também tem um outro agravante, né? Mesmo que a gente voltasse para a universidade para apresentação, as gráficas não estão abertas. Então, tem esse agravante. Mas a gente podia fazer mais para frente, né? Eu acho que daria para a gente fazer uma exposição, por exemplo, perto da Semana de Biologia e de Biomedicina, fazer a apresentação dos trabalhos de vocês ali para o pessoal. Eu acho, porque foi muito triste, assim, pra gente não poder apresentar pessoalmente. Vai ser muito bacana pra gente apresentar online, mas assim, né, você sabe a nossa opinião. Acredito que a Shirley, nós gostaríamos muito de ter apresentado esse trabalho pessoalmente. Mas aí a minha ideia, conversando com a Lê, com a Cleidinha, com a Dani, é que vocês tenham um dia na semana de Ciências Biológicas e Biomedicina para que os alunos de Biomedicina apresentem os trabalhos que já foram do outro semestre e de Biologia também. Porque aí vocês conseguem conversar com os colegas, né? Como se a gente fizesse um encontro de egressos, chamando todo mundo que se formou e aí ter a apresentação de trabalho. Perfeito. Muito certo? legal. Certo. Pessoal, eu peço que vocês montem esses banners. Eu mandei um modelo para vocês em branco no minhas mensagens do Ava, mandei também no WhatsApp. Montem, me mandem. Se vocês conseguirem me mandar até o final de semana, melhor, porque aí eu mexo no que precisa mexer, dou algumas dicas do que precisam e remando para vocês e já salvo aqui na minha máquina, para que vocês consigam apresentar no dia com a projeção aqui. Outra coisa, no dia da apresentação, escolham um lugar calmo e tranquilo da casa de vocês para fazer a apresentação. Porque a gente sabe que alguns barulhos incomodam. Por exemplo, eu estou aqui no escritório de casa, que é um dos quartos, eu estou do lado de uma janela que tem uma avenida, então passa toda hora carro, caminhão, papagaio, periquito, e de vez em quando minha distração vai embora. Então, escolham um lugar bacana, testem o microfone de vocês, para ver se o microfone está funcionando. Por isso que é legal vocês chegarem 10 minutinhos antes da apresentação, que dá para a gente fazer todos esses testes, tá? E não esqueçam
que vocês têm na semana que vem também prova para executar em alguns dias. Na quinta vocês já fizeram prova, não é isso? Ou não? Isso. Sim. Então, a prova de quinta vocês já fizeram. Só que a minha prova de quarta, ela ainda vai estar rolando durante praticamente a apresentação de vocês. Ela termina às 5 horas da tarde e vocês começam a apresentar às 6. Então, por favor, não esqueçam de fazer minha prova, porque o exame está inteiro dissertativo, só para avisar, tá? Oi? Oi, Heitor, mas isso é na quarta, a sua prova, e não na quinta. Mas lembra, a prova ela fica das 18 horas da quarta até 5 horas da tarde da quinta para fazer? Não, quinta-feira a gente tem que ficar assim. Tem que ficar assim. Fazer na quarta mesmo. Quinta-feira é dia de tomar chá, de comer maçã para limpar as cordas vocais, de fazer meditação. Isso mesmo. Dormir um pouco mais para levantar bem. Não pode chorar na apresentação, né? Oi? Não pode chorar na apresentação, né? Na apresentação, não. Depois que você apresentar, nos 5 minutos da banca, você pode abrir o buá. Mas na apresentação é melhor não. Shirley, você tá escutando, né? Eu tô, se vai ser possível, eu não sei, do jeito que o Ando chorona, não sei. Ai, essas manteigas. Pessoal, dúvidas, perguntas. Lembrando que a gente usou aqui para fazer o banner o Microsoft PowerPoint, que é o basicão que todo mundo deve ter aí nos computadores e companhia limitada. Sim. E eu tô vendo um erro daqui que eu preciso acertar esse erro e te mandar de novo. Ah, meu Deus, aonde? Que eu não vi. É para conservação ex situ, e não é ex situ, é in situ. Ah, é verdade, aqui, né, nos resultados. Isso! Acabei de olhar também. Ai, meu Deus! Então, ó, já aproveita e já vou acertar. Se quiser de redimensionar a imagem, redimensiona. Tá. Tá? Tá. Certo, meninos e meninas? Certo, meu amor. Tranquilo. Então, ó, me mandem, podem me mandar pelo WhatsApp, eu abro aqui, eu já salvo aqui, faço as adequações necessárias, remando para vocês. Se vocês conseguirem fazer isso até sábado, é bem tranquilo, porque aí eu pego o final de semana só para mexer nisso. Tá bom. Tá? E aí na segunda-feira todo mundo já tá com os banners bonitinhos para vocês apresentarem. Tá Tudo bem. bem? Tudo bem, meu amor. Dúvidas, perguntas, objeções? Não, só agradecer mesmo por tudo que você fez pela gente. Mas não chora não, que a gente tem aula de recuperação de áreas degradadas daqui a pouco. É que essa é a última, né? Mas a gente ainda se vê até dia 24 de junho. A última aula de recuperação de áreas é 24 de junho. Só. Até 24 de junho. Tinha me esquecido. Oi? Queridão, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é da disciplina. Ai, caiu meu caderno. Não é da disciplina, mas tá me afligindo. Talvez pode afligir os meus outros colegas também. Ai, meu Deus. Sabe alguma coisa sobre o estágio? Sim, TCC está encaminhado, está indo tudo bem, na medida do possível, mas e o estágio? Tem uma moça chamada Alessandra Furtado Nicoletti, ela que deve saber do estágio. Shirley, eu tenho essas informações para te passar. Eu tive numa reunião com a Alessandra ontem. A gente teve a reunião, ela mandou até no grupo e eu fiz esses questionamentos com ela. Eu vou te mandar pelo WhatsApp para não atrasar o Heitor, que ele tem que ir para outra sala. E a gente também. Ele tem que preparar lá. Mas eu te mando pelo WhatsApp, tá bom? Que eu fiz o questionamento a ela, principalmente no seu caso, e ela me respondeu. Eu não te mandei ainda porque não deu tempo. Eu passei o dia com o Caluana no médico. E, oh, meu Deus. Tá bem difícil aqui em casa, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai sim. Então eu vou te mandar pelo WhatsApp, tá bom, meu amor? Beleza, queridona. Tá. Fica na paz. Eu imaginei que você soubesse e imaginei que você estava na doideira também. Tava. Eu perguntei, eu questionei ela sobre o seu estágio, mas eu já passo para você pelo WhatsApp, tá bom? Tá joia. Valeu. Heitor. Então a gente fica por aqui, porque daqui 10 minutos a gente se encontra de novo. Sim. Beijo. I love you. Não, 20 minutos. Beijo. Beijo, Lulu. Beijo. Beijo, Lulu. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.